Esta série de videoaulas é resultado de cursos oferecidos pelo Centro Indígena de Estudos e Pesquisas CINEP, em parceria com a Universidade de Brasília, LACED Museu Nacional e Instituto Internacional de Educação IEB, voltado às lideranças indígenas para sua qualificação nos processos de participação e intervenção nos espaços de políticas públicas e na relação com o Estado brasileiro. É uma iniciativa pioneira e relevante porque busca não apenas a qualificação das lideranças na vanguarda da luta, mas principalmente os jovens líderes que estão se formando nas universidades e que precisam contribuir para fortalecer a luta de suas comunidades, de suas organizações em defesa dos direitos coletivos dos povos indígenas. Há um número crescente de estudantes indígenas nos cursos de ensino superior e as atividades de sala de aula elas não têm condições de dar conta do horizonte de saberes necessários à inserção desses indígenas depois, tanto no mercado de trabalho mais formal, mais usual, quanto no retorno para as suas aldeias. E também numa outra dimensão, que é talvez a partir dos últimos 10 anos, o que a gente vê é uma crescente participação das lideranças indígenas em instâncias estatais. E se há um sucesso na produção de políticas públicas por essas lideranças na sua atuação, ainda há muito a que ser feito para que essas políticas públicas resultem em alteração da realidade da vida cotidiana dos povos indígenas no Brasil. A presente série de videoaulas procura tratar a relação entre povos indígenas e Estado no Brasil. Para isso, aborda conceitos fundamentais, como o próprio conceito do Estado, conceitos relativos aos direitos, em geral, da cidadania, e em especial aos direitos indígenas, recuperando a história das relações entre povos indígenas e Estado do ângulo da tutela e da sua superação. Procura ainda mapear as políticas públicas atuais e como elas têm incidido e se relacionado com as populações indígenas. Da tutela à participação, todos esses temas estão elencados nesta série. Há uma construção histórica, há um caminhar histórico na construção do Estado, no qual o Estado passa a ser Deus. Vou repetir, a ideia do Estado Nacional, a ideia do Estado, é que há uma transformação do que é a teologia. O que é a teologia? A ideia de o estudo sobre o sagrado, a vivência sobre o sagrado, a vida com o sagrado, é a vida única correta. Essa ideia da teologia, ela se transforma ao longo da história, não só muito tempo, evidentemente, ela se transforma no que a gente chama hoje de metodologia. Quer dizer, a teologia dá lugar à metodologia e Deus dá lugar ao Estado. Por que eu estou falando assim tão fortemente? Porque o Estado hoje tem essa ideia, tem essa concepção. Você não consegue fugir dele, você não consegue se dissociar dele, você não consegue ter uma vida sozinha, isolada dele. Quer dizer, tudo que você fizer, tudo que você viver, o Estado vai estar sempre com você, não tem jeito. Por mais que você fale o seguinte, não, eu não quero o Estado, eu não quero viver. Você pode pegar a sua carteira de identidade e rasgar ela. E falar assim, eu não quero viver nesse Estado. Me deixe em paz. Não dá. Por quê? Porque o Estado tem essa concepção agora, como Deus tem, de que você não consegue rachar com ele, você não consegue se dissociar dele. Logo, esse Estado, ele tem uma palavra chamada de unificante. Mais do que ser unitário, o que é ser unitário? Ser único. Ele é unificante. O que é unificante? A todo momento ele está buscando
todos para dizer, todos são meus, todos me pertencem. Vocês não conseguem ficar sozinhos. Isso não só em relação a, evidentemente, aos parentes aí, isso em relação a qualquer um. Quer ver um exemplo bem simples? Vamos supor que eu tenho um racha com ele aqui. A gente discute por uma coisa só nossa. Ele está me devendo um dinheiro, eu estou devendo um dinheiro a ele, a gente briga e ele me mata. Ele vai, pega uma faca e mete no meu olho aqui, vira, sai sangue e eu morro. Certo? O Estado vai atrás dele, através da polícia, não tem jeito. O Estado vai pegar ele, não tem jeito. Aí ele fala assim, não, mas isso era uma briga particular, não tem nada a ver com o Estado. É uma coisa entre eu e o Favete, ele morreu, acabou. E o Estado vai dizer, meu, para mim pouco importa. Eu não quero saber se você está de acordo ou não está de acordo comigo. E aí ele fala, mas então eu quero renunciar ao Estado. Eu quero renunciar, eu não quero mais o Estado, eu não quero mais viver no Estado. Me deixe só. Me deixe embora então. Já que o Estado brasileiro não me quer, me deixe embora. Eu vou lá, o povo Caiagangue lá, vou atravessar a fronteira e vou lá para o Uruguai. Vou para o Uruguai. Sabe o que o Estado brasileiro vai dizer? Não vai. Vai ficar aqui preso. Vai esperar o julgamento pelo Estado. Vocês percebem então como você não consegue fugir do Estado? Vocês percebem como quando o Estado chega, ele tem essa, mais ou menos a ideia de Deus, ele se transforma no Deus mais imediato, né? Com aquela ideia de absoluto. O Estado então se transforma nesse caráter absoluto. Não é à toa, viu gente, não é à toa que dentro da teoria política eu vou tentar dar um enfoque mais de ciência política mesmo. Não é à toa que dentro da teoria política, um dos conceitos mais fortes que se tem de Estado e mais antigos que a gente conhece de Estado como hoje é exatamente chamado Deus mortal, que tem um nome chamado Leviatã. Leviatã é justamente essa ideia, que quando o Estado chega, ele chega para arrebentar e não deixa que ninguém caia fora dele, por mais que você não queira. A ideia de existir ordem, parece ser sim uma ideia necessária para que a gente viva em sociedade, certo? A pergunta mais interessante é só o Estado que garante a ordem? É só e somente só, entenderam? Eu parto do seguinte pressuposto: ter ordem é necessário, sim, para que a gente não caia na pancadaria. Ter ordem é necessário realmente, senão a gente fecha a mão, parceiro, e vamos para cima, não é? E vamos nessa, porque eu tenho medo, não sei o que você vai fazer, certo? Agora a ideia é o seguinte: o que reina hoje, o debate que ganhou, o discurso que ganhou, a narrativa que ganhou, é que o único capaz a garantir essa ordem é o Estado. A primeira pergunta então que eu faço para vocês já discutirem à tarde é isso: será que é só o Estado que garante a ordem? Será que dentro de uma organização social diferente, com, por exemplo, o mais velho, o mais forte, o mais inteligente, o mais sortudo, sei lá, a tradição, a religião, será que a religião não pode garantir ordem? Será que é só o Estado que pode garantir ordem? Percebem as perguntas? Tem ordem ou não tem ordem no Estado? Tem, mas também tem na religião, também tem na favela, o traficante lá, que nem ele falou. Tem no presídio. Você sabia que o preso tem normas próprias, né? No presídio você tem normas próprias dos presos. Por exemplo, quando chega uma mulher, os presos têm que olhar para baixo, o outro preso. Na favela, como você estava dizendo, parceiro, na favela, o trombadinha, ele não pode roubar na favela dele, você sabia disso? Senão ele tem a mão cortada. É uma ordem, e é cumprida. Ordem e norma. Oi? Uma ordem e norma. É uma ordem e norma, exatamente isso. A norma, veja só que interessante, ó. O que é a norma? A norma, anota aí, a norma é o meio pelo qual, a norma é o meio, é o instrumento pelo qual se estabelece a ordem. Faz sentido? Na verdade, o que há é que as normas do traficante
elas são absolutamente contrárias a normas do Estado. O que acontece é isso. Né? Elas são antagônicas. E o que acontece? Acontece que há agora uma disputa dentro daquela população para saber qual norma vale. Essas normas podem ser de vários tipos. O que ela falou de lei, minha colega do direito falou de lei, lei é um tipo de norma. Um tipo só. O que é lei? Lei é a norma baixada pelo Estado. Isso é lei. Isso é lei. Você pode ter outro tipo de norma? Norma familiar. Né? Que pode ser dado pela mãe, pelo pai, pelo tio, pelo avô, não sei. Olha o nome, ó. Norma consuetudinária, que são os costumes. Normas religiosas. Normas costumeiras. Trabalhista. Aí trabalhista dentro daquilo. Porque a norma trabalhista, veja só, a norma trabalhista ela é garantida, quem dá e quem garante é o Estado, não é? Certo? Sim ou não? Logo é um tipo, a norma trabalhista, e daí a lei também vai ter, a lei vai criar um outro mundo, né? Lei. A gente pega esse daqui e cria um mundo próprio. Agora, na lei você vai ter a lei trabalhista, a lei civil, a lei penal, a lei administrativa, do consumidor. Só que, então, mas tá tudo aqui, ó. Da criança e do adolescente. Da criança e do adolescente, o ECA tá aqui. Agora veja, a lei é apenas um tipo de norma. Não importa qual lei seja. Tá? E lei é Estado. Só que tudo é Estado. Então quando a gente fala ECA, penal, trabalhista, civil, tudo é Estado. Tudo já é Estado. O que a gente está levantando a bola, um pouquinho, são outras normas que não são do Estado. Mas que têm eficácia. Mas tem punição. Todas têm. Na norma tem a punição, agora na lei já é a punição diferente. É o Estado que pune, e não na norma. A norma, ela só faz sentido se ela tem sanção. Percebe isso? Uma norma familiar, uma norma que o pai dá para o filho, uma norma que o pai dá para o filho, ela só tem sentido se tiver previsão de punição. Percebe isso? Nada se contra, né? Isso não é norma, cara. Isso não é conselho. Isso não é conselho. O que diferencia a norma de conselho é justamente que a norma tem essa previsão de punição, de sanção. A sanção não é só porrada, a sanção não é, mas a sanção pode ser um olhar diferente, né? A sanção pode ser um monte de coisa. Não dar o dinheiro pro cara sair, sei lá. A sanção... Existem ou não existem sanções religiosas? Claro que existe. Por exemplo, na igreja católica, quem casa na igreja católica e divorcia, não pode casar de novo. Pode casar na norma do Estado. Na norma do Estado, parceiro, você pode casar e descasar quantas vezes seu patrimônio aguentar. Certo? Quem interpreta o que é e o que não é ordem é quem detém o poder. Percebe isso? De interpretação é a mesma coisa que acontece com pensão alimentícia, é a mesma coisa que acontece com qualquer área indígena, é a mesma coisa que acontece com qualquer compra e venda. É a disputa da interpretação. Percebe? Tanto que no caso da Raposa, em específico, está onde? Está no Supremo Tribunal Federal. Para fazer o quê? Só e somente só para interpretar. Percebe o que eu estou dizendo? Para interpretar. Interpretar o quê? Interpretar a versão do Ministério da Justiça e interpretar a versão do Estado de Roraima. É isso. E ao final, ele vai dizer qual interpretação está correta. É isso. Então veja que aquela pergunta de
sobre interpretação é uma das mais fundamentais, se não a mais fundamental. Avançando um pouquinho nisso, quem tem o poder de interpretar tem todo o poder, percebe? Porque no final é ele que diz. Interpretar é criar realmente. E criar a norma é apenas iniciar a interpretação. Faz sentido? Ficou meio confuso, né? Vamos repetir para ver se faz sentido. Vamos repetir para ver se faz sentido. Vamos repetir para ver se faz sentido. Criar a norma é apenas iniciar, é apenas dar o início para o debate sobre a interpretação. Mas é a interpretação da norma o verdadeiro debate, o verdadeiro conflito. O que você sempre pensou, o que você sempre entendeu, a norma é o fim. Não é isso? Você sempre entendeu assim? No caso da terra indígena. Ah, se veio o despacho homologatório, se veio o decreto presidencial, acabou. Não é isso que você sempre pensou? Veio a norma, acabou. Não é, parceiro? Isso é o início. Isso é o início do debate, porque agora vai começar uma figura de interpretação. Qual a interpretação mais normal que se tem, a mais corriqueira que se tem, quando se tem um decreto presidencial? A interpretação é a seguinte: ele é válido ou não? É válido. Isso é uma disputa, parceiro. Entenda isso. Isso é uma disputa de interpretação. Dizer se ele é válido ou não, é um discurso. Percebe? E o que se está em jogo são discursos. Para saber ao final qual é o que vai prevalecer. Às vezes mais por interesse também, né? Tudo são interesses. Não, olha só, vamos partir do seguinte pressuposto. Eu estou tentando bater um papo com vocês mais próximo da realidade mesmo. Sem aquela coisa Mobral, né? Estado é isso, não sei o que, Paraná, que não quer dizer nada. Vamos tentar ver aquilo que realmente interessa para as lideranças, certo? Veja, interesse todo mundo tem, parceiro. Quando você vai quando eu vou na noite, vou no bar, etc., eu tenho interesse. Não tenho interesse? Tem interesse de beber, tem interesse de conhecer alguém, dar uns beijinhos, levar uns beijinhos, não é isso? Interesse eu tenho. Quem vai ao bar? E quem vai ao bar tem interesse. O garçom tem interesse, a dona do bar tem interesse, que ela quer vender, o garçom tem interesse, ele quer vender. Interesse todo mundo tem. Interesse todo mundo tem. O problema quando a gente está lidando com normas, né, é que o interesse já é dado. O problema é a interpretação, é o debate do discurso. É isso que está em jogo na Raposa, é isso que está em jogo nos Choclengues lá em Santa Catarina, é isso que está em jogo lá em Peruíbe, lá em São Paulo, sabe? É isso que está em jogo no Mato Grosso, lá do meu estado. É isso que está em jogo no Mato Grosso do Sul, é isso que está em jogo, é interpretação. Por que demora tanto esse 8 anos? É interpretação. Diz lá, olha só, diz o que se diz, quais são as etapas da homologação, né? Começa com a comunidade, etc., vem o estudo antropológico, só isso já pode ter milhões de interpretação. O estudo é válido, o estudo não é válido, o estudo é não sei o quê, entendeu a jogada? E você começa percebe como a norma ela não é o fim? No caso da E o que a gente sempre pensou que a norma é o fim, né? A gente sempre pensou que existindo a norma, acabou, morreu o assunto, resolve o seu problema. Rapaz, se fosse assim, a norma que proíbe o homicídio resolveria, não tinha mais assassinato, percebe a jogada? Se fosse só baixar a norma, se fosse só existir a norma, tem lá, artigo 121 do Código Penal, matar alguém pela tal. Se fosse assim, a simples existência da norma impediria que houvesse homicídio, e não é. E mesmo com o homicídio,
Mesmo com um homicídio, você vai agora interpretar se aquele homicídio é realmente um homicídio. Se não foi legítima defesa, se não foi estrito cumprimento do dever legal, se não foi estado de necessidade. É uma guerra de quê? Acidental. De interpretação. É uma disputa de interpretação. A gente entendeu que, então, praticamente o Estado é essa coisa que a gente não pode fugir. A gente começou por aí. Do Estado. Entendeu? Que tem as normas, que tem as leis e tal. Agora a questão, para nós, os povos indígenas que estão dentro do Estado, que temos as nossas próprias leis e as nossas próprias normas, né? E que muitas vezes, que segundo a Constituinte, é assim, beleza. Mas que muitas vezes essa pessoa que está lá, que faz a interpretação, o que precisa ser convencido, nosso argumento chega até ele distorcido, fora da realidade, ou ele não tem um bom entendimento ou conhecimento das causas, das leis, das normas da gente. Então assim, a gente já está perdendo, porque muitas vezes ele está sendo convencido pelo outro, pelo fazendeiro, pelo latifundiário, pelo aquele outro que quer, que tem mais poder sobre ele, que chega até o ouvido dele. E a minha história não chega. E se chega, ele não entende. Hoje a gente já entra no debate perdendo. É o debate de interpretação. Você pegou isso aí. E aí você desanimou mais ainda. Logo, temos que ter. O que a gente tem que ter? A gente tem que ter mecanismos para que na interpretação do outro, quando ele for fazer a interpretação dele, certo? Ele entenda os meus argumentos, os seus argumentos. A teoria brasileira de direito, a teoria de direito brasileira sobre índio é uma teoria muito fundada em cima do direito privado, do direito civil. Certo? Dentro do direito civil, dentro do direito privado, a interpretação que se dá ao índio é uma interpretação muito míope, muito restritiva. Tanto que o nome que se dava, na teoria de direito privado, o nome que se dava era silvícola. Sabe o que é o silvícola? É o isoladaço, é o selvagem, é o cara, né? Então, repetindo. Seres da floresta. Oi? Seres da floresta. Seres da floresta, exatamente isso. Olha só, parceiro. Dentro do pensamento jurídico brasileiro, dentro da formação do direito brasileiro, quem forma a ideia do índio, do que é índio, é o direito privado. E dentro do direito privado, índio é silvícola. Tanto que para o direito privado, o silvícola, ele não tem a capacidade plena, ele não pode fazer atos da vida civil de maneira plena. Por quê? Porque ele é... Não, como é que você disse? Seres da floresta. Seres da floresta. Então veja, quando você tem a Constituição brasileira, ela dá outra roupagem, ela dá outra ideia para o índio, que não é só silvícola. Só que ainda o pensamento, a interpretação, a cabeça, o raciocínio do pensamento jurídico ainda está formado com a ideia de índio é silvícola. Percebe? Então quando você dá a ideia de, não, a Constituição dá direito para índio, dá. Aí que o cara fala, mas o cara não é índio. Por quê? Porque ele não tem os argumentos, ele não tem a capacidade, é isso que você está falando, ele não consegue analisar, ele não consegue entender. Ele não consegue ver isso, ele não consegue interpretar isso. A ideia do Estado é um centro de poder, e que não é só o poder de criar norma, mas é também o poder de interpretar a norma. Isso que é importante. É o Estado que interpreta. Percebe? É o Estado que interpreta. E quando a gente fala... Então, nós temos as seguintes situações no Estado, especialmente no Estado Nacional. Ele é centralizador, o Estado Nacional
ele é centralizador. E o que significa centralizador? Ele é o único centro, ele se acha, né? O único. Rapaz, o Estado é um cara que se acha pra caceta, viu? O Estado é um... Nossa, ele se acha muito. Ele acha que ele é o único centro de poder. E quando eu falo centro de poder, não é só poder para criar norma. O mais importante é isso. É poder para interpretar a norma. Porque quando eu falo só criar a norma, olha, vê se você pega isso aí. Quando eu falo que ele é único para criar norma, eu só estou falando de lei, certo? Só que se eu falo de interpretar, parceiro, ele vai interpretar a lei, mas é ele que vai interpretar também a norma religiosa, percebe? Quando dá conflito na norma religiosa, é o Estado que vai dizer por último, é o Estado que vai dizer do consuetudinário, é o Estado que vai dizer da família, é o Estado que vai dizer sobre qualquer norma. Ele faz lei, mas interpreta tudo. Faz sentido? Viu como o cara é Deus, né? O cara se acha, o cara é o Maradona. É o Maradona, bicho. O Estado é o Maradona. Né? Então essa é a ideia do Estado Nacional. Ele é centralizador, porque ele cria a lei, mas interpreta tudo. Muito obrigado. Então, ele é centralizador, ele se acha pra caceta. Ele é unitário, ele tem um território, ele existe. E ele é unificante, ele é chato. O tempo todo ele fala que é só com ele. O tempo todo ele quer trazer para ele. Essas noções aqui, ó, são extremamente importantes para você entender que é um Estado nacional. Centralizador, unitário e unificante. Quando veio a criação dos Estados Unidos da América, quando os Estados Unidos da América rompe com a Inglaterra, os Estados Unidos da América criam um novo tipo de Estado nacional, chamado Estado Federativo. O Estado Federativo, ele é diferente do Estado unitário. O Estado Nacional Federativo é diferente do Estado Nacional Unitário. Porque o Estado Nacional Federativo, ele é como se fosse uma associação. Uma associação entre entes federados. O nome técnico é entes federados. Seria mais ou menos como a União Europeia está querendo criar agora ou não? Não, porque ali não estão criando um país, eles estão criando um Estado nacional. Não, mas em termos de uma federação, seria... Ali é uma confederação. Ali não é porque eles não estão criando um Estado nacional. Ponto. Tá? Mas se você quiser entender no ponto da associação, beleza. Aí dá para ser. Porque o passaporte de um país europeu, o cara pode... Isso. Mas olha o que você falou, o passaporte de um país europeu não deixa de ser país. Não deixa de ser. Quando eu falo Estado Nacional, parceiro, quando eu falo Estado Nacional, eu estou falando de país. Tá? Eu falo Estado Nacional, eu falo país. Então veja, foi criado então nos Estados Unidos da América a ideia da federação. Como era a Federação dos Estados Unidos da América? A Federação dos Estados Unidos da América era a associação de vários entes federados, que eram os Estados membros. E nós copiamos isso. Nós copiamos a ideia de que o nosso Estado nacional, nosso país, seria um Estado federado. Ele é um Estado federado até 1988, ele era a Associação dos Estados, daí chamam-se Estados membros da Federação. Roraima, Mato Grosso, Bahia, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul. A partir de 88, eu já vou dizer essa história de Constituição, tá? A partir de 88, com a Constituição de 88, incluiu-se também os municípios. Então, os entes federados do Brasil são os seguintes: os municípios, a dimensão mais visível do município é a prefeitura, né? Os estados, a dimensão mais visível dos estados é o governo do estado, né? E a União é também um ente federado, desses daqui, ó.
Eles formam a União. E a dimensão mais visível da União é a Praça dos Três Poderes, é o governo federal. Né? Então aqui você tem o governo municipal, aqui você tem o governo estadual e aqui você tem o governo federal. Há uma ideia também relativamente nova em todos os estados nacionais do mundo inteiro, que é a ideia de que quem funda o Estado, quer dizer, o documento-chave de fundação de um Estado é a Constituição. E é através da Constituição que se dá como o Estado vai se organizar. Né? Nós temos o seguinte, ó. A Constituição ela pode ser escrita e não escrita. Interessante isso, né? Nós temos um país que é um país que na verdade, é o país da onde surgiu a Revolução Industrial, que é o país onde surgiu a ideia de alguns direitos fundamentais, como habeas corpus, etc., que esse país não tem uma Constituição escrita, que é a Inglaterra. Na Inglaterra, a Constituição não é escrita. Interessante isso. Né? Como que se dá a Constituição na Inglaterra? Ela se dá através da história dos costumes. Está vendo como o costume é importante, parceiro? Quer dizer, na Inglaterra, é a construção dos costumes que se dá a Constituição. Você vê, né? Mas na maioria dos países, a Constituição ela é do tipo escrita. E essa Constituição agora, ela força que mesmo regimes monárquicos, que é o caso de rei, etc., sejam monarquias constitucionais. Então veja, nós vamos ter a primeira grande distinção aqui, ó, entre regimes, né, entre formas que podem ser monárquicas, certo? Ou formas republicanas. A ideia de monarquia é uma ideia inglesa. A ideia republicana é uma ideia americana. Tem todo sentido. Os Estados Unidos teve independência de quem? Quem colonizava? Os ingleses. Então percebe que eles inventaram um sistema para rachar com aquele? Então, o republicanismo é um racha com a monarquia. Mas o importante não é isso. Isso aqui não é importante para a gente. O que é importante é que ambos os regimes hoje, tanto o republicanismo quanto a monarquia, se fundam na ideia de uma Constituição. Então o que nós temos na Inglaterra, por exemplo, é uma monarquia constitucional. Certo? Qual é a diferença da monarquia constitucional? O monarca, o rei, não pode fazer o que quer. Ele só pode fazer aquilo que está dado para ele na Constituição. Da mesma forma, um governo republicano. Os governos republicanos, como os governos monarcas, né, eles podem ter a seguinte situação. Ele pode ser regido num sistema presidencialista ou num sistema parlamentarista. Nós adotamos no Brasil a forma republicana e presidencialista. Nós tivemos a primeira Constituição brasileira, foi a Constituição de 1824. Não sei se já falaram isso para vocês. Já? Dá para tocar? Dá para avançar? Dá. Pular essa parte? Então veja, 1824 que foi imperial de 1891, depois 1934, 37, 46, 64, 67/69 e aí chegamos em 88. Tá? Chegamos em 1988, que reinaugura, funda, na verdade, um novo Estado. A ideia dessa Constituição de 88 é que ela é uma Constituição originária. A ideia de que a Constituição de 88 é uma Constituição originária. O que é uma Constituição originária? Ela construiu um novo Estado. É a partir dela agora que o Estado se dá. O Estado, lembrando, é aquela coisa de Deus, né? Quer dizer, ora, se naquela linguajar que a gente estava adotando antes, Deus é o Estado, o que é a Constituição? Aquele linguajar é a Bíblia, né? Tudo está ali,
certo? Se Deus é o Estado, a Constituição é a Bíblia dele. Né? E a Constituição, então, em 88, ela faz aquela forma, é uma forma republicana, presidencialista e federativa, na qual aqueles entes federados que a gente falou antes, os municípios, os estados e a União, formam aí esse ente federativo. Agora vai vir uma parte, se a gente não conseguir terminar agora, mas quando eu falei com o Enio sobre o que a gente ia conversar com vocês, eu falei, eu acho relativamente importante, como é para a formação de lideranças, que eles tenham muito claro as competências e o que pode e o que não pode cada órgão do Estado fazer. Isso é extremamente importante aí para as lideranças, tá? Então a gente vai agora seguir um ritmo de dizer mais ou menos como é que isso está, como é que está isso aqui nos 3 poderes, certo? E dizer mais ou menos onde estão. Aí vocês vão me perguntando, tá? Onde é que está a polícia? Onde é que está? E a gente vai colocando aqui para se entender, beleza? Beleza. O sistema federativo brasileiro, ele é um sistema no qual temos a União, os estados e os municípios, beleza? Tranquilo, né? O poder se concentra, lembra que a gente falou que poder não é só criar a norma, mas é interpretar a norma, etc, etc? O poder se concentra muito nas mãos da União. Por quê? Porque para criar normas, artigo 22 da Constituição, inciso 1, para criar normas, as principais normas da sua vida são criadas pela União. Direito civil. O que é direito civil? Casar, separar, comprar, vender, alugar, andar, comprar. Porra, aí já está 20 horas do seu dia, né? O seu dia de 24 já tem 20 horas aí. O direito civil é exclusividade da União criar a norma. Então você veja como está bastante o poder ali em torno da União. Além do direito civil, o direito penal. Civil, penal, está na mão da União. O que é crime, o que não é, o que é contravenção, o que não é, isso está na mão da União. Não são os estados que criam, nem os municípios, é a União que cria. Além do civil, além do penal, o trabalhista está na mão da União. Processo está na mão da União. Então você veja que naquela disputa de criação de poder, muita coisa, a sua vida basicamente está na mão da União. Direitos indígenas na mão da União. Para terminar aqui. Então essa divisão é uma divisão relativamente vertical, tá? União, estados e municípios. Apesar dela, olha que maluco, olha que doido isso aqui. Apesar de ser vertical, União, estados e municípios, este ente não pode interferir nesse, nem esse nesse. Entenderam a jogada? A União não manda nos estados. A União não manda no município. O Estado não manda no município. Perceberam a jogada? Cada tem uma lei orgânica. Cada um tem. A lei orgânica a gente utiliza só para município. Sim, cada um Me tem. lembra de falar de lei orgânica. Lei orgânica a gente utiliza só para município. Tá? Lei orgânica é do município. Constituição estadual é do Estado. E Constituição é de todos, não é da União. Olha que pegadinha. Lei orgânica é do município, lei estadual é do Estado e Constituição é de todos. Certo? Há, evidentemente, uma hierarquia, porque a União concentra poder. A União tem mais poder que o Estado tem mais poder que o município. Assim. Entretanto, a União não pode interferir no Estado, nem a União não pode interferir no município. Tampouco o Estado pode interferir no município. A não ser em alguns casos que a Constituição permite, que é o famoso caso da intervenção federal. Alguém tem algum exemplo de intervenção federal? Diga. A Força Nacional
Errado. Força Nacional não é intervenção federal, parceiro. Não é. Eu vou chegar na Força Nacional. Então me lembra aqui as coisas que eu tenho que falar. Força Nacional de Segurança Pública. Força Nacional não é intervenção federal. Intervenção federal é quando, por exemplo, você vai fazer intervenção federal no Estado, sai o governador. Ele cai fora. E entra um interventor da União. A intervenção pode ser no município, pode, sai o prefeito. A intervenção pode ser do Estado no município, sai e entra o interventor estadual. Isso só pode ocorrer quando há uma quebra da lei e da ordem, chamada famosa GLO, quebra da lei e da ordem. Nós temos a dimensão, agora no plano horizontal, daqueles poderes lá que a gente viu, né? Executivo, Legislativo e Judiciário, certo? No Executivo da União, a figura maior, a figura mais conhecida, quem comanda, quem detém o poder, é o Presidente da República. O presidente é eleito no Brasil, por voto direto. Nos Estados Unidos não é. Nos Estados Unidos é colégio eleitoral. Na Inglaterra não tem presidente. Na França, o presidente tem que dividir o poder com o primeiro-ministro. Portugal tem que dividir o poder. Na Espanha não tem. Por quê? Porque é o rei. Você vê como a gente é quase único, né? Aqui a gente elege o presidente por voto direto. Certo? O presidente, ele é eleito por um mandato de 4 anos, que pode ser reeleito por uma vez seguida por mais 4. Nesse ponto, a gente chega num debate interessante. Ó. No Brasil, a representação política, a vida política, se dá através de partidos políticos. Você só pode ser candidato se tiver filiado a um partido político. Pertencer a um partido político é uma luta histórica, é uma luta que já causou sangue, etc, etc. Não é demérito nenhum alguém pertencer a um partido, pelo contrário, você está apenas utilizando a força da história. No Brasil, a representação se dá através de partidos. Participação do povo. Oi? Participação do povo. Aí que tá, a gente não... Exato, mas a participação do povo, ela se dá através do partido. Está na festa. A democracia brasileira é uma democracia partidária. Nós temos pouquíssimos casos de participação direta, que é o caso do plebiscito e do referendo, na qual você não precisa de partido, o que precisa é ideia. Né? Nós já tivemos plebiscito no Brasil, que foi em 92, que em 92 a gente discutiu se a gente ia ser monarquia, se ia ser república, se a gente ia ser presidencialista, se a gente ia ser parlamentarista. Né? E já tivemos referendo, que foi o caso das armas. Né? Qual é basicamente a diferença entre referendo e plebiscito? É que no referendo você já tem um texto legal, você já tem um texto pronto, e você coloca ele a referendo, ou seja, o povão quer ou não quer aquele texto. No plebiscito você tem a ideia, você ainda não tem o texto pronto, e você joga aquilo para saber o que o povão deseja. Entenderam a jogada? Fora esses dois casos, a democracia se dá através de partido, uma democracia representativa. O presidente, ele é auxiliado para gerir o Estado, para gerir a União, ele é auxiliado pelos seus ministros. Os ministros não são eleitos. Os ministros são indicados pelo presidente como queira. Como se fosse uma assessoria. Que cada ministério é um mundo, tá? Cada ministério tem uma organização complexa. Certo? E o presidente ele pode colocar ministro e tirar ministro a hora que ele quiser. Não teve ordem. Oi? Senão teve ordem. Agora um lado de vida prática. Normalmente o presidente escolhe os ministros numa chamada coalizão política. Já ouviram falar nisso? Por quê? Porque ele negocia
a indicação dos ministros com o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o poder legislativo da União. O Congresso Nacional é formado basicamente pelos partidos. E ele entra então em acordo com o Congresso, logo com os partidos, e nomeia os ministros. Quais são os ministérios que dão problema para a gente entender? Quais são os ministérios que dão mais... Esses aqui, ó. Esses aqui. Os que dão mais problemas para a gente entender. Vou deixar o Ministério da Justiça por último, que é o que é mais complicado para entender. Tá? Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é uma coisa muito importante para os índios. Porque dentro do Ministério da Saúde tem um órgão da administração direta chamado FUNASA. Tá? Dentro do Ministério da Saúde tem um órgão da administração direta chamado FUNASA. O FUNASA está extremamente ligado à questão indígena. Certo? O Ministério da Saúde, ele é comandado por um ministro. Tá? Que é o ministro da Saúde, que é o temporão. Hoje é o temporão, amanhã pode ser ele. Vai funcionar, Flávio. Vai funcionar. Quando eu chegar lá. Olha só. Detalhe. Ministro é um nome. Ministro é um nome que é para tudo nesse país. Tem ministro executivo, tem ministro do Itamaraty, tem ministro judiciário, tem ministro de igreja. Ministro não quer dizer nada. Você tem que saber ministro do quê? Esses caras que eu estou começando a dizer agora são chamados ministros de Estado. Toda vez que a gente falar disso, estamos falando de ministro de Estado. Não tem nada a ver com o Ministério Público, percebe a jogada? Não tem nada a ver com o ministro Itamaraty, não tem nada... Por que Itamaraty? Porque Itamaraty também é importante para a causa indígena. Pronto, outro ministério. O Ministério das Relações Exteriores, o famoso Itamaraty. O Ministério das Relações Exteriores também é comandado por um ministro. Esse ministro tem um nome particular, ele é chamado de chanceler. Por que chanceler? Porque ele representa o Brasil, quando não é o Lula, quando não é o presidente, é ele que representa o Brasil fora do país. Outro ministério importante para a causa indígena, o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa é uma criação nova, uma criação de 10 anos atrás. 10 anos atrás todo mundo aqui já era nascido. Antes nós tínhamos as seguintes situações. Nós tínhamos o Ministério do Exército, era um ministério próprio, tinha o Ministro do Exército, o Ministério da Aeronáutica, tinha um ministro próprio, e o Ministério da Marinha, tinha um ministro próprio. O Fernando Henrique unificou isso tudo num ministério só, chamado Ministério da Defesa. Hoje são os chamados comandos, o Comando do Exército, o Comando da Aeronáutica e o Comando da Marinha. Agora, esse Ministério da Defesa, por exemplo, eu sou lá de São Gabriel da Cachoeira, basicamente o papel dessa turma assim. Porque a gente tem um embate muito grande. Tá bom, olha só. Enquanto nós indígenas estão lá instalados pilotando a nossa região, aí dizem que eles querem proteger e nós também queremos. Você não estava aqui de manhã, né? Não. Para eles vai fazer bastante sentido o que eu vou dizer agora. Talvez para você a gente tenha que conversar depois com mais calma. Para eles vai fazer bastante sentido. A razão deles é proteger o território nacional. Porque através do território nacional você tem um Estado que tem a soberania brasileira. Agora, dizer isso para você que está chegando agora, até que discutir território nacional, coisa e tal, talvez, né? Mas é isso. A função do Exército é defender o território nacional. Porque através do território nacional se dá a soberania brasileira. Tá vendo como é foda, cara? Você chegar e dizer que tem um território indígena? Tá vendo? Que complicado que é, né? Alguém tinha levantado a mão aqui, só rapidinho. Em caso, né, os índios não tomassem posição, entraria no exército lá. Por que isso? Devido àquela garimpagem legal, não sei se você ficou sabendo. Fiquei para solucionar, para tirar os garimpeiros. Porque, veja, a terra indígena é de propriedade da União. Então quando você tem alguma coisa lá, na verdade, é território nacional. Como é território nacional, quem defende a soberania do território nacional é o Exército. Diga lá, meu velho. É só na região de fronteira. A terra indígena
a reserva indígena, a terra indígena, não importa. A propriedade dela é da União. Se chegar alguém lá para dizer que não é da União, está afetando a soberania da União. Até no município também. Quem defende a soberania da União? As Forças Armadas. Além do Gabinete do Ministro, você tem no Ministério da Justiça as chamadas secretarias, que são as seguintes: secretarias do Ministério da Justiça. Então você tem a Secretaria Nacional de Justiça, que cuida, por exemplo, de ONG, que cuida, por exemplo, de classificação indicativa. Quando você vê um programa na Rede Globo, aparece aquele logotipo lá, né? 12, classificação livre, sabe qual é? Quem faz essa classificação é aqui, ó, é o Ministério da Justiça. Certo? Então você tem a Secretaria Nacional de Justiça, que fica dentro do Ministério da Justiça, tá? Você tem a Secretaria de Direito Econômico. A Secretaria de Direito Econômico cuida, por exemplo, de direito da concorrência, a compra da Kaiser pela não sei o que, a compra disso pelo aquilo, consumidor, né? Os PROCONs, por exemplo, os PROCONs são estaduais, mas eles são interligados através da Secretaria de Direito Econômico. Certo? Você ainda tem Secretaria Nacional de Justiça, Secretaria de Direito Econômico, a Secretaria da Reforma do Judiciário, que apesar de ter esse nome de Reforma Judiciária, também não é Poder Judiciário. Por que não é Poder Judiciário? Porque está dentro do Ministério da Justiça, que não é Poder Judiciário. Do que ela cuida? Ela propõe lei. Ela propõe mudança do Código Penal, mudança do Código Civil. Certo? Além disso, você tem a Secretaria de Assuntos Legislativos, que também faz estudo. Quando vier o Estatuto, esse Estatuto, se para passar por ele, vai passar pela Secretaria de Assuntos Legislativos. Toda medida provisória do governo passa por aqui. Toda medida provisória que o governo faz passa por aqui. Então, SLJ, SDR, SRJ, SAL. Agora, tem o mais importante. Talvez tenha uma ou duas secretarias que eu estou lembrando. Mas agora... vai sair disso, mas é ligado a... Não. É ligado à presidência da República. Eu já vou dizer os órgãos mais importantes da presidência da República. Tá? Aí você me lembra aqui. Beleza? Além dessas secretarias, no Ministério da Justiça, você tem órgãos do Ministério da Justiça, que são órgãos do Ministério, mas não são secretarias. Exemplo, a FUNAI é ligada aí, né? Aí que nós vamos chegar agora. Exatamente. Qual a diferença do órgão do Ministério da Justiça para uma secretaria dentro do Ministério? A diferença funcional é nenhuma. Nenhuma. Todos têm a mesma hierarquia. O secretário nacional de Justiça e o presidente da FUNAI têm a mesma hierarquia perante o ministro. O ministro nomeia ele do mesmo jeito. Diferença nenhuma. Diretor da Polícia Federal. Nós vamos chegar exatamente agora. Eu acho que eu digo assim, diferente da Secretaria de Pesca para Ministério. Foi mais ou menos isso? Não, foi isso que ele perguntou. Não, a Secretaria de Pesca, ela é quase, eu não coloquei aqui, mas a gente conversou com o Ministério. Tem status ministério, né? É, a Secretaria de Pesca, ela é como se fosse um ministério. Só que ela não é um ministério por quê? Porque ela não tem uma complexidade tão grande. O secretário também tem um foro privilegiado que o ministro tem, né? É, que o Banco Central tem. Lembra que eu falei do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento? Pronto. Dentro do Ministério da Fazenda, você tem um órgão chamado Banco Central do Brasil. Ele está dentro do Ministério da Fazenda, percebe? Isso. É uma autarquia dentro do Ministério da Fazenda. E o Banco Central do Brasil é quem cuida de inflação, moeda, sistema financeiro, câmbio, dólar, cotação. É o Banco Central que cuida disso. Está dentro do Ministério da Fazenda. Né? A Secretaria Especial da Pesca, a Secretaria Especial para as Mulheres e a Secretaria de Igualdade Racial são secretarias especiais da Presidência. Elas não chegam a ser ministério, vamos dizer assim, ó, como se fosse o tamanho, tá? Você está vendo o tamanho do Ministério da Justiça? Mas quem coordena ou quem comanda é chamado de ministro, né? Da secretaria? É chamado de ministro, ele tem status dele. Certo? O carro dele é aquele carro que tem a placa verde e amarela também. Também tem a plaquinha verde e amarela. Certo? Então, voltando ao Ministério da Justiça, que é o Ministério maior e o que importa por causa da FUNAI. Além dessas secretarias, nós temos no Ministério da Justiça diversos órgãos do Ministério.
que não tem diferença funcional, né? Tem diferença de competência. Então nós temos o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, que é uma polícia da União, certo? Uma polícia da União. No Brasil, na União, nós temos a previsão de 3 polícias, mas só 2 existem. Vou repetir. Na conjuntura de segurança pública do Brasil, quem faz segurança pública no Brasil são as PMs, que é dos estados, a gente não chegou ainda. As polícias civis, que são dos estados, a gente não chegou ainda. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos ver agora. Na União, são 3 as polícias previstas. A Polícia Rodoviária Federal, que a gente está vendo agora, ela tem a competência para fazer policiamento ostensivo das estradas, das BRs federais, né? Prisão fardado, chama-se de inspetor, né? Aquela coisa toda, tem aquele carrinho típico, tem as motos, tem as Harley Davidson, tem helicóptero, fazem resgate, né? A Polícia Rodoviária Federal é uma polícia ostensiva. O que é ostensiva? Não faz inquérito. O que é fazer inquérito? Fazer inquérito é descobrir quem é culpado. Certo? Quando se ouve inquérito, é para descobrir quem é o culpado. A Polícia Rodoviária Federal não faz inquérito. Ela não pretende descobrir quem é culpado de nada. Ela é uma polícia ostensiva, ela é de pronto emprego. Certo? Então o Departamento de Polícia Rodoviária Federal é ligado ao Ministério da Justiça. Além da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, o Departamento de Polícia Federal. Esse faz inquérito para a União. Quando a causa é uma causa indígena, né, e para ser causa indígena, é causa que tem interesse à comunidade indígena, a competência para investigar é da Polícia Federal. Se a causa simplesmente envolver um índio, não é uma causa indígena, percebe o que eu estou dizendo? Se ela simplesmente envolver índio, não é causa indígena. Aí a competência para inquérito é da Polícia Civil. É individual. Aí é individual, como se fosse. Mas se é da comunidade, a causa indígena, aí é a Polícia Federal. Por exemplo, muitos casos que ocorrem de esquecimento de confusão na cidade, às vezes, como é uma homicídio que corre para lá. É aquele caso que estava chegado de uma área comum. De Polícia Federal. E ela acredita que a polícia não pode revelar. Pode sim. Aqui é uma universidade pública. Nós estamos agora, nesse exato momento, vocês estão sentados numa universidade pública. A UNB. A UNB é da União. Se eu pegar e subtrair uma cadeira da UNB, se eu pegar e furtar uma cadeira da UNB, é crime contra a União. Percebe? Quem vai fazer o inquérito, por causa que essa cadeira é da União, quem vai fazer esse inquérito é a Polícia Federal. Na Presidência da República, nós temos alguns órgãos ligados à Presidência da República. Os que interessam para nós. A Secretaria Especial de Direitos Humanos. É que ela fica, sabe o que dá confusão? É porque ela fica no prédio do Ministério da Justiça. Mas ela não é do Ministério da Justiça. Ela é uma secretaria designada pelo presidente. Entendeu? É o Paulo Vanucci. Ela é ligada direto ao presidente. Outro órgão ligado à presidência que nos interessa muito aqui, ó. O GSI. Gabinete de Segurança Institucional. Gabinete de Segurança Institucional. O Gabinete de Segurança Institucional é um órgão ligado direto ao presidente. Dentro do Gabinete de Segurança Institucional tem a ABIN. Dentro do Gabinete de Segurança Institucional é como se fosse uma secretaria do gabinete, tá? Tem a Agência Brasileira de Informações. o professor da universidade, Voltando para o Ministério da Justiça. Tem essas duas polícias aqui, ó. Sendo que uma é polícia ostensiva, que é a polícia rodoviária, e outra é a polícia judiciária. O que é polícia judiciária? Faz inquérito, que é a Polícia Federal. Lembra que eu falei que são 3 polícias? Falta uma aí, que não existe.
que é a Polícia Ferroviária Federal. Só existe no papel, ela não existe. É a propriedade das ferrovias. Certo? Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos tem 17 polícias federais. São 17 polícias federais nos Estados Unidos. FBI, CIA, NDSA, FDA, DEA, que cuida de drogas. É um monte de polícia federal. Aqui nós temos duas só. A Polícia Rodoviária e a Polícia Federal. Agora nós temos, voltando aqui, a Polícia Rodoviária Federal, né? A Polícia Federal, aquela Ferroviária Federal que não importa, são tudo órgãos do Ministério da Justiça. E você vê, quando você vê o capitão da Polícia Federal, tem escrito lá, Ministério da Justiça, Departamento de Polícia Federal, da Defensoria Pública e do CAD, tem no Ministério da Justiça a Fundação Nacional do INPE, a FUNAI. Tudo dentro desse órgão, hein? Oi? Tudo dentro desse órgão. Tudo dentro do Ministério da Justiça. Está tudo dentro. Sabia que era grande, mas não era. Rapaz, o presidente do FUNAI despachar com o ministro da Justiça, ele tem que entrar na fila. De quem? Secretaria Nacional de Justiça, Direito Econômico, Assuntos Legislativos, Reforma Judiciária, Assessoria Parlamentar, Consultoria Jurídica, Chefia de Gabinete, Secretaria Executiva, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Defensoria Pública, CAD. É a fila que o cara tem que entrar. Ele não fala, se o Márcio quiser falar agora com o ministro da Justiça, ele não fala, parceiro. Não é assim. Olha a galera que tem para falar. Então ele tá no, tem que ter uma agenda. Então ele está no rabo da gata, assim, tá lá atrás. Não, porque ainda tem muita fila anda, né? A fila anda, né? Todo dia tem despacho. Hoje eu não fui na reunião do secretariado, porque eu estava aqui. Toda quarta-feira tem reunião do secretariado. Reúne-se todo o Ministério da Justiça com o ministro. Os chefes, né? Claro. Né? Reúne a cacicada toda aí. Tá ligado que fome. Ela é um órgão do Ministério da Justiça, como é a Polícia Federal. Durante algum tempo aí teve umas rumores de que a FUNAI ia ser extinta e ia se criar uma secretaria. Caso acontecesse, qual seria a secretaria? As propostas é que ela virasse uma secretaria do mesmo estatuto que é a SEDH, ou seja, uma secretaria vinculada diretamente à presidência. Aí muda, porque daí sai do Ministério da Justiça. Entendeu? A ideia é essa. Aí sai do Ministério da Justiça. É o ministro. É o ministério. Por que a FUNAI virou um ministério ainda? Porque ela tem estrutura para virar um ministério. Por que virar um ministério? Ah, mas aí ela. Porque se ela ficar como o Ministério da Justiça tem várias burocracias e não abrange toda a área indígena, assim, para. Mas é muito mais rápido. É uma burocracia muito grande, né? É muito mais rápido assim chamar a Polícia Federal hoje do que chamar se ela for do Ministério. Por que não tem um Ministério de Proteção ao Índio? Porque não tem estatuto para tal. Não tem estatuto para tal. Por que você cria um estatuto? Porque veja, se você criar um ministério, ela deixa de ser co-irmã da Polícia Federal, por exemplo. Entendeu? E aí, para acionar a Polícia Federal, não vai precisar do presidente da República. Aí piorou, porque deve precisar, ao invés de chegar só no ministro da Justiça e voltar, vai precisar chegar no presidente e voltar. Você tem a ideia da agenda do presidente? Como é que é? Se estiver ligado à presidência, seria mais fácil. Você acha? Não é difícil, não é complicada essa agenda do presidente da FUNAI para falar com o ministro da Justiça? Imagine o ministro da Justiça falar com o presidente. Agora, você imagine um ministro, vamos supor, do Ministério de Assuntos Indígenas, para falar com o presidente da República, para depois que ele fale com o ministro da Justiça, para que o ministro da Justiça chame daí a Polícia Federal, aí que vai, entendeu a jogada? Para se criar esses ministérios, existe uma lei. Existe uma lei, né? A lei não está no Congresso. Por exemplo, a gente discute no movimento indígena que, não sei se é válido ou não, a possibilidade de criar um ministério indígena. É possível isso? Aí passa pelo Congresso. Como é que faz isso? No Congresso, se o Congresso aprovar, passa a lei e cria o Ministério. Se o Congresso reprovar, não passa a lei e não cria o Ministério. O que o Fabete está chamando a atenção, que é burocrático, é para um dos conceitos que a gente estava querendo discutir com vocês, que é esse, né, dessa complexidade da estrutura da administração pública.
e das várias atribuições, papéis e responsabilidades que cada um desses órgãos tem. É evidente que o movimento indígena discute internamente, e a gente sabe que tem posições diferenciadas, né, sobre qual é o melhor locus, né, qual é o melhor lugar institucional para a gestão de assuntos indígenas, né? Então tem todo esse debate, etc. Eu acho que a contribuição que o Travavec faz é ajudar a gente a refletir sobre qual é efetivamente esse melhor locus, né? Evidentemente que enfim, cada um tem uma opinião, mas ao pensar desse modo, né, ajuda a problematizar exatamente, quer dizer, qual é o tipo de agilidade que se quer que um órgão que trate de questões indígenas tenha, né? Onde é que se pensa que ele pode estar melhor situado para atuar com mais celeridade, com mais eficácia, com mais poder, etc. Então, acho que o que é importante dessa contribuição é isso. Um outro dado importante, né, dessa ideia da divisão de atribuições e de hierarquias, se a gente pensa, por exemplo, no procedimento de demarcação de terras, né, e dos documentos-chave do procedimento. O primeiro é o relatório de identificação, né, publicado no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado. No decreto, na verdade não é um decreto, é uma portaria, né, por meio da qual se manda publicar o relatório, na verdade não é o relatório inteiro, é o resumo do relatório, quem é que assina? A portaria de publicação do relatório de indicação. Presidente da FUNAI. Presidente da FUNAI. O ministro vai assinar a portaria declaratória e presidente homologatório. Então, o próprio processo de demarcação de terras indígenas, ele segue essa hierarquia. A identificação, né, ela é um procedimento administrativo, né, que se esgota, num certo sentido, no âmbito da FUNAI, a identificação de terras indígenas. Então, é o presidente que manda publicar o extrato do relatório. No Diário Oficial, no Diário do Estado, ele tem que afixar onde? Os cartórios de registros de imóveis e rurais das prefeituras onde as terras indígenas incidem. Está lá isso definido no decreto, né? Então aí se encerra, aí abre um prazo para contestação. As contestações são encaminhadas à FUNAI, que responde ou não. Quando responde, aí se encaminha ao ministro da Justiça, então sobe o nível de hierarquia. Se o ministro ficar satisfeito com as respostas dessa contestação, as contestações, o que é que ele faz? Ele assina a portaria de declaração da área como de posse permanente, usufruto exclusivo dos povos indígenas A, B, C, a terra indígena tal. Aí encaminha o presidente. E aí começa o processo de demarcação física, de pagamento de benfeitorias de boa-fé, da extrusão das terras, etc. Quando esse processo está concluído, última etapa, portaria, né, o decreto de homologação do presidente da República. Então isso mostra, né, também a hierarquia dos atos administrativos que se referem à demarcação de terra. Cada ato é a atribuição de uma daquelas esferas do Poder Federal. A FUNAI, como órgão do Ministério, o ministro, como superior da FUNAI, e o presidente, como superior do ministro. Se encerra ali, dentro do eixo ali do Poder Executivo, né, naquele quadradinho que está ali. Né? Eu falei de alguns importantes. Talvez só falar do ME, do Ministério da Educação, que no Ministério da Educação, por exemplo, é quem cuida dessa universidade, certo? Funciona mais ou menos assim essa coisa de educação no Brasil. Ensino superior é a cargo da União. Ensino médio é a cargo dos estados. Ensino fundamental é a cargo dos municípios. Entenderam a jogada? É mais ou menos essa a divisão. Por isso que a União não tem escolinha, né? A União só tem um tipo de escola de médio, né? Que são os Cefetes, certo? Não tem escolinha, não tem escola fundamental, não tem nada disso. Por isso que os municípios não têm universidade, quem tem são exceções, alguns estados têm. Né? A Unicamp, por exemplo, a USP, por exemplo, a UEL, a Maringá. Oi? O FMG? O FMG é federal. Aí é federal. Aí está dentro dessa estrutura. Todo estado brasileiro tem uma federal, no mínimo uma. Todo estado brasileiro tem no mínimo uma federal, que essa é a obrigação da União. Tá? Alguns estados têm mais. A gente viu então a figura do poder executivo na União. Né? Lembrando que de manhã a gente começou lá no presidente, agora foi descendo aí. Vocês vão lembrando das perguntas, estão me dizendo para a gente, né, enriquecendo o negócio. Nos estados, é o governo
o governo do Estado, o governador. Mesma coisa do presidente, ó, 4 anos mais 4 para a reeleição, etc. Ao invés do governador ter ministros, o governador tem secretários. Percebeu a jogada? As secretarias mais importantes, as secretarias mais famosas, são as secretarias de Fazenda, que cuida da grana, basicamente, né? A Secretaria de Justiça, que cuida das penitenciárias. As penitenciárias normalmente são penitenciárias estaduais, a gente só tem 3 penitenciários federais. No Brasil todo. Que quem cuida é o Ministério da Justiça, para variar. Tá? No Brasil todo só tem 3 federais. Então a imensa maioria das penitenciárias são estaduais. Está também no governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, as 2 polícias mais comuns que tem, as mais famosas, né? Que é a PM. A gente já viu bastante sobre a PM de manhã, né? Os papamaios e os papachados, a civil, os canas. A diferença é que a PM é a polícia ostensiva. Lembra que a gente falou da Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal? Mais ou menos assim, a PM é ostensiva, como se fosse a Polícia Rodoviária. Ela faz trabalho ostensivo, faz patrulha, faz blitz, não faz inquérito. E a Polícia Civil faz inquérito. Investiga quem é o culpado. Então, um investigador de polícia, coisa e tal. Por isso que eles não fadaram. Então, cada estado tem a sua PM, cada estado tem a sua civil. É óbvio que a PM de um estado não pode entrar em outro. É óbvio que a Polícia Civil de um estado não pode entrar em outro. Só a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária tem essa competência nacional. A Polícia Militar de Roraima não pode entrar com o Amazonas, com o Belém, etc. Nada disso, com o Pará. A Polícia Militar daqui, do DF, não pode entrar no Tocantins. Mas quando está em fuga, pode, né? Pode mais ou menos. Pode mais ou menos. Ele não vai entrar como polícia, ele vai entrar como qualquer cidadão agora. Você pode prender qualquer pessoa em flagrante. Né? Então, quando está em fuga, é flagrância. Mas a militar pode atuar como rodoviária? Pode. Aí você tem um destacamento da PM. A PM tem vários destacamentos. Né? Agora vai abrir um mundo da PM aqui. A PM tem vários destacamentos. Você tem desde o QG, do Comando Maior, etc, etc, até a patrulha, o choque, né? A cavalaria. As cavalarias normalmente são do choque. Né? Os BOPs são do choque. E aí você tem uma parte da PM que faz trânsito. E a florestal? Oi? A florestal, polícia florestal. A Polícia Florestal está dentro da PM. Tá? É um destacamento florestal. Não tem o choque, não tem... É um destacamento da PM, não tem trânsito. É um destacamento da PM. Tá? Florestal é um destacamento da PM. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, que não existe. Esses 3 aqui da União. Além disso, a PM e a Polícia Civil, que são dos Estados membros. Só. E o IBAMA entre onde? O IBAMA não é polícia. O IBAMA pertence a um ministério que eu não falei, né? Que é o chamado Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Meio Ambiente. Dentro do Ministério do Meio Ambiente tem o IBAMA. Dentro do Ministério da Justiça não tem a FUNAI? Dentro do Ministério do Meio Ambiente tem o IBAMA. Eles prendem, eles batem. Batem? Não pode bater, não. Eles tomam as coisas. Quando chega na minha área lá, é tanta gente se escondendo. Tem que bater em ninguém, não. O IBAMA, ele tem certos poderes. Ele pode apreender. Caça, pesca. A lei dá esse poder para ele. Objeto que tiver de utilidade para... também. Tanto que o IBAMA, quando quer fazer uma operação mais perigosa, ele chama a Polícia Federal, entendeu? E por fim, no município, é a figura do prefeito. Que também é auxiliado por secretários. A prefeitura não tem competência policial, por exemplo, como tem os estados, tá? Então, guarda municipal que é ligada à prefeitura, ela não é polícia. Ela é uma força armada, é como se fosse vigilante público. Tá? É uma força armada de proteção das praças e ruas. Ok? No Legislativo, na União, você tem o Congresso Nacional. O Congresso Nacional no Brasil é bicameral, tem 2 casas. E tem o Senado, que representa os estados,
e tem a Câmara dos Deputados, que representa o povo. Olha aí de novo. Que povo? A ideia da ciência política, a ideia do direito é que o povo é um só, que é o povo brasileiro. Entendeu a jogada? Então o Congresso reúne a representação na Câmara disso aqui. Os deputados são eleitos para 4 anos, eles podem se reeleger infinitamente. Os senadores são eleitos para 8 anos, eles podem se reeleger infinitamente. Na Câmara, a representação é proporcional. O que é representação proporcional? O Estado que tem mais gente tem mais deputado. O Estado que tem menos gente tem menos deputado. Sendo que o número mínimo de deputados são 9. O número máximo, 9 ou 8? 9. O número máximo de deputados são 70. Então você tem estados que são super representados. O estado de Roraima, por exemplo. Roraima devia, se fosse para contar, devia ter 1 deputado. E tem estados que são subrepresentados. O estado de São Paulo, por exemplo. Se fosse para contar, São Paulo tinha que ter 150 deputados. Mas Roraima tem 9 e São Paulo tem 70. Os estados são as assembleias legislativas, que são os deputados estaduais. Não tem essa cameralidade, Senado e Câmara, como tem a União, não tem isso nos estados. É unicameral, são só os deputados estaduais. E nos municípios são as câmaras de vereadores. Em relação ao judiciário, nós vamos começar por aqui, ó. Não há judiciário municipal. Ponto. Não há judiciário municipal. O judiciário ou é do Estado ou é da União. O judiciário é dividido mais ou menos assim, ó. Judiciário da União e Judiciário dos Estados. É dividido da seguinte maneira: primeiro grau, segundo grau e grau superior. No primeiro grau da Justiça Estadual, existe a figura de um cara chamado juiz de direito. O sujeito ele passa em concurso público e por aí vai. O juiz de direito ele cai numa vara. E a ideia dele é pular de vara em vara. Ele sai de uma vara e vai para outra vara. Não tem jeito, a vida do cara é vara, tá? As varas, elas podem ser de vários tipos. Penal, que mais? Criminal, que mais? Civil, que mais? Não. Trabalhista, a justiça do trabalho é a justiça da União. O juiz do trabalho é o juiz da União. Que mais? Não, processo vale para todos eles, não existe uma vara processual. Família, vara de família, o que mais? Juizado social. Vara da mulher. Só um pouquinho, ó. Você que faz direito. Tribunal de Contas não é judiciário, tá? Tribunal de Contas é legislativo. Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo para verificar as contas do orçamento. Pode ser dos estados ou pode ser da União. Não é judiciário. Então, voltando. Essa é a figura do juiz de direito. Vocês viram que tem o juiz do trabalho. Além do juiz do trabalho, nós temos o juiz militar da União. Esse juiz militar da União, ele só julga Forças Armadas, tá? Ele não julga PM nem bombeiro. Quem julga PM e bombeiro é uma vara militar daqui, ó. É um juiz de direito, que tem uma vara especializada em bombeiro e em PM. Esse juiz daqui, ó, ele só julga Forças Armadas. Certo? Além do juiz militar, nós temos o famoso juiz federal, que é como se fosse um juiz de direito, mas ele atua aqui quando a União está envolvida. Tudo que envolver Polícia Federal, então se tem algum caso de índio que está na Polícia Federal, quem vai julgar é o juiz federal. Percebeu a jogada? E além disso, por fim, tem o juiz eleitoral. O juiz eleitoral é uma figura muito louca.
Na verdade, é um juiz de direito, que é do Estado, que responde como juiz eleitoral. No segundo grau, a figura aqui, ó, do juiz de direito, ele vira-se Tribunal de Justiça, que são os desembargadores de justiça. Na Justiça do Trabalho, são os TRTs, que são os desembargadores do trabalho. Na Justiça Militar não tem Justiça Militar de segundo grau. Na Justiça Federal, são os TRFs, Tribunal Regional Federal, chamado desembargador federal. E na Justiça Eleitoral, TRE, desembargador eleitoral. Então você nota, ó, que aqui embaixo é tudo juiz e aqui é tudo desembargador, entenderam a jogada? Então se uma causa está com desembargador, ela está no segundo grau já. Já passou por aqui e já está aqui, entenderam? A partir daqui para cima, como grau superior, só tem justiça agora da União. Qual é a diferença? É que também vai para cá, ó, do TJ, também vai para cá. Do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, do TRT é o TST, da Justiça Militar o STM, do TRF também vai para o STJ, do TRE vai para o TSE. Repetindo, do Tribunal de Justiça quanto do TRF vão para o STJ. Ele é o grau recursal. Do TRT vai para o TST, do TRE vai para o TSE. Aqui em cima todo mundo já é ministro. Aqui em cima já todo mundo já é ministro. Tem um tribunal que ficou de fora. Qual é? O Supremo. O STF. É o último. Também é ministro. É a Suprema Corte. É a Suprema Corte. A Suprema Corte e o Supremo, para a gente entender por que algumas causas indígenas estão lá, especialmente a simbólica raposa. O Supremo, ele tem as seguintes atribuições. Ele é um tribunal originário. O que é tribunal originário? A causa começa nele. Quando? É um mandado de segurança contra o presidente da República, por exemplo. Certo? Ou quando envolve o pacto federativo. Lembra da aula de manhã, federação, blá blá blá, blá 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 blá? Quando envolver o pacto federativo, a causa começa no Supremo. Quando envolve o pacto federativo? Quando tem uma briga entre estados, certo? Ou tem uma briga da União com o Estado. Entenderam a jogada? Aí vai para o Supremo. Ele também é um tribunal de apelação, quando ele pega isso aí não importa, é bem técnico. Ele é um tribunal de recurso, também não importa, que é bem técnico. Ele é um tribunal constitucional, que também não importa, que é bem técnico. O que importa para nós é essa primeira vertente dele, que é um tribunal originário. A causa que está lá no Supremo para julgar é uma causa que começou na Justiça Federal de primeiro grau. Era uma ação popular. Era uma ação popular de um cara, que é um fazendeiro, versus a União. Como era contra a União, por isso que ela começou na Justiça Federal. Entretanto, a União Federal falou assim, epa, do jeito que esse cara está falando na ação popular, não é uma disputa entre ele, fazendeiro, e a União. É, na verdade, uma disputa entre ele, fazendeiro, mais o Estado de Roraima, o governo do Estado de Roraima, contra a União. Entenderam a jogada? Ora, se é uma disputa do Estado contra a União, o fórum é o Supremo. Por isso que se deslocou, é por isso que no caso da Raposa, se deslocou daqui para aqui. Porque envolve conflito federativo. Certo? Qual é o nosso receio? O nosso receio é que, dependendo do que der,
no julgamento da raposa, dependendo do que der. A imensa maioria das causas hoje judicializadas sobre demarcação de terra indígena, levante-se que ela também envolve um conflito federativo e vai parar aí tudo no Supremo. E o que o Supremo vai fazer? Vai seguir o modelo que ele deu para a raposa. Por isso que a raposa é simbólica, entenderam a jogada? Por isso que o que der para a raposa vai dar para você, vai dar para a sua. No caso vai virar jurisprudência, então. No caso vai virar jurisprudência, no caso vai virar um precedente forte, um precedente do Supremo, e vai tudo parar lá. O Ministério Público é um órgão soberano do Brasil. Ele é dividido da seguinte forma: o Ministério Público é o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados, tá? Sendo que nos Estados tem a seguinte figura: o promotor de justiça, que atua junto, o promotor de justiça atua junto à Justiça Estadual de primeiro grau, juiz de direito, e aqui, em cima dele, o procurador de justiça. Essa é a figura dos estados, só. Esse aqui atua junto ao TJ e esse aqui junto ao juiz de direito. Na União, são diversos ministérios públicos. Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Eleitoral, Ministério Público do DF e, mais importante deles, o Ministério Público Federal. No Ministério Público Federal, você tem a figura do Procurador da República. O Procurador da República atua junto à Justiça Federal. Acima do Procurador da República, você tem o Procurador Regional da República. O Procurador Regional da República atua junto ao TRF. Acima dele, naquele prédio redondo ali, você tem os subprocuradores regionais da... Não, aqui é geral. Subprocuradores gerais da República. A professora Ela Vieco, que vai vir falar com vocês na sexta-feira, ela está aqui, ó. Ela é uma subprocuradora geral da República, como se fosse general de 2 estrelas. De 3, na verdade. Como se fosse general de 3 estrelas. A sexta Câmara, que é que cuida das causas indígenas, é comandada também por uma subprocuradora geral, a doutora Débora do Prato, que coordena a sexta Câmara. Certo? A sexta Câmara, no caso, é um braço do Ministério Público. A sexta Câmara é uma organização dentro do Ministério Público Federal. Dentro do Ministério Público Federal. Que é o Ministério Público Federal que é o titular para a causa indígena. Aí acima desse ponto todo está o Procurador-Geral da República, que é um cara só, que atua junto ao Supremo. Ele está com a causa indígena. Hoje. Ele já deu o parecer a favor da raposa, vai falar no dia, certo? Ele está com a gente. O Ministério Público e o governo do Brasil estão do mesmo lado nessa história. E o Ministério Público, então, tem essa organização que ele falou rapidinho até por causa do tempo, né? O Ministério Público é completamente independente, certo? Ele faz o que quer, ele é fiscal da lei também, ele tem é dele a tarefa, é dele o fardo de fazer respeitar a lei. Ele requisita a Polícia Federal se for preciso para fazer a lei, etc. E o que é importante para nós é que no Ministério Público Federal tem a figura da Subprocuradoria Geral. Dentro da Subprocuradoria tem a sexta Câmara, né? Funciona ali naquele prédio redondo, espelhado, que é bonito pra caramba, que é o TGR. O Ministério Público, na realidade, só opina, só se manifesta, mas quem decide é o juiz, né? Ele, na realidade, só... Porque igual no Estado também tem um procurador-geral, que só um que representa, são 12 procuradores, só que um que é o chefe, né? É que nem aqui, ó. Igual o federal. O bom do Ministério Público, por exemplo, da sexta Câmara, é que pode fazer TAC, pode requisitar a força da polícia, né? Pode fazer várias coisas. Tem um TAC feito lá, tem alguém do Espírito Santo aqui, não? Tem um TAC feito no Espírito Santo, está dando um problema, sexta-feira nós vamos ter que sentar para resolver esse problema. Nós não podemos perder a interpretação e o diálogo nisso aí, senão a gente está lascado.
Se a gente perder no Espírito Santo, quem está lascado é ele, do Mato Grosso, é ela, de Roraima. Porque daí nesse momento eles vão dizer, está vendo como a gente não cumpre o TAC? E aí você está lascando por causa de todo mundo. Não é? Quer dizer, entendam o seguinte, por último, entendam o seguinte. A causa indígena hoje ela está completamente ligada uma com a outra.